Então lá, para quem está começando agora no direito, a teoria do Estado é tipo o manual de instruções fundamental. Sabe, antes de aprender as regras do jogo, a gente precisa entender o tabuleiro. E é isso que vamos fazer aqui. Decifrar juntos essa entidade tão complexa que organiza a vida de todo mundo, o Estado. E aí já vem a grande pergunta. Afinal, o que é o Estado? Parece uma coisa simples de responder, né? Mas a verdade é que é um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça bem complexo, com peças filosóficas, sociais e, claro, jurídicas. Nossa missão aqui é montar esse quebra-cabeça. Mas antes de mais nada, vamos alinhar um conceito. Quando a gente fala em teoria do Estado, não estamos falando de um achismo, de uma simples opinião. No mundo acadêmico, teoria é uma ferramenta muito poderosa. É um conjunto organizado de ideias que nos ajuda a explicar a realidade de um jeito estruturado. Então, a melhor forma de encarar a teoria do Estado é exatamente essa, como um manual de instruções, um guia para a gente entender essa máquina que organiza as nossas vidas. E esse manual tem 3 capítulos, ou melhor, 3 dimensões essenciais que a gente vai explorar agora. Bom, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai fundo no porquê do Estado existir, lá na dimensão filosófica. Depois, a gente vê o como ele acontece na prática, no mundo real, com a ajuda da sociologia. E, por fim, como ele se organiza em regras, que é a dimensão jurídica. Vamos lá. Capítulo 1. A dimensão filosófica. Aqui a gente dá um passo para trás, a gente não se preocupa com o funcionamento prático do dia a dia, mas sim com as perguntas mais profundas, a própria razão de ser do Estado. A filosofia nos obriga a fazer as perguntas que importam. Por que a gente obedece a um governo? O que faz um poder ser legítimo? O objetivo final do Estado é garantir segurança? É buscar justiça? Promover o bem comum? Olha, essas perguntas não são novas. Platão, Aristóteles já debatiam isso e elas continuam sendo absolutamente centrais hoje. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte. A dimensão filosófica busca o ideal. Ela nos ajuda a pensar não apenas sobre como o Estado é, mas como ele deveria ser para ser justo, para ser legítimo. É como se fosse a nossa bússola moral, sabe? Ok, agora a gente sai um pouco do mundo das ideias e aterrissa na realidade. Vamos para o segundo capítulo. Se a filosofia pergunta por quê, a sociologia, com os pés bem no chão, pergunta como. Para a sociologia, o Estado é um fato social. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não é uma entidade neutra, abstrata, que paira sobre nós. Pelo contrário, ele é o resultado concreto de disputas, de lutas de poder entre diferentes classes, diferentes grupos. É aqui que o ideal filosófico encontra a bagunça e a complexidade do mundo real. E essa visão não é estática, parada no tempo. Um pensador contemporâneo fundamental para a gente entender isso é o Boaventura de Souza Santos. Ele mostra que o Estado está sempre se reinventando, especialmente hoje em dia, e nos faz questionar quem são os verdadeiros agentes da mudança. E essa citação dele resume o dilema de forma brilhante. Será agora a vez da sociedade? Ou será o próprio Estado quem se autorreforma? Essa pergunta, gente, está no centro de todo e qualquer debate sobre reforma do Estado hoje. A mudança vem de baixo para cima, da sociedade, ou vem de cima para baixo, do próprio Estado? E, finalmente, chegamos ao terceiro e último capítulo, aquele que provavelmente é o mais familiar para quem estuda direito, a dimensão jurídica. Aqui, o foco muda completamente. A gente passa a olhar o Estado como um conjunto de normas. E quando a gente fala dessa dimensão, olha, tem um nome que é simplesmente inevitável. Hans Kelsen. Ele é, sem a menor sombra de dúvida, o maior expoente dessa visão do Estado a partir de uma perspectiva puramente jurídica, quase matemática. A ideia central de Kelsen, na sua famosa teoria pura do direito, é bem radical. Ele basicamente identifica o Estado com a própria ordem jurídica. Para Kelsen, o Estado não é uma entidade social, não é um ideal filosófico. O Estado é a personificação do sistema de normas. Resumindo, para ele, no fim das contas, Estado e direito são a mesmíssima coisa. Então, vamos colocar essas ideias lado a lado para a gente entender bem o contraste. De um lado, a gente tem Kelsen, com uma visão limpa, organizada, do Estado como uma ordem de normas. Do outro, Boaventura, que enxerga o Estado como um campo dinâmico, um articulador no meio de conflitos sociais. As implicações disso são gigantes. Se o Estado é só norma, nossa relação com ele é de obediência. Agora, se ele é um campo de luta, nosso papel como cidadãos é de participar, de transformar.
E isso tudo nos leva a uma pergunta bem crítica. Será que essa visão puramente jurídica, por mais elegante e lógica que pareça, é suficiente? Será que olhar para o Estado só como um monte de leis não acaba esvaziando ele da sua vida, da sua substância social e política? E é aí que mora o limite dessa abordagem. Ao focar só na norma, a perspectiva de Kelsen acaba deixando de fora um monte de coisa vital: a moral, a história, as lutas sociais, a cultura, enfim, todos os fatores que, na verdade, dão forma ao direito e ao próprio Estado. E é exatamente isso que a teoria do Estado nos mostra. O Estado não cabe numa caixinha só. Ele não é apenas uma máquina burocrática, não é só um ideal filosófico e, com certeza, não é só um conjunto de leis. Ele é tudo isso junto e muito mais. E aqui a gente amarra o nosso manual de instruções. Para ter uma compreensão completa, um bom jurista precisa ter 3 lentes. Precisa enxergar o Estado como uma ideia, um propósito, pela lente da filosofia, como um fato social, um campo de forças, pela sociologia e, claro, como um sistema normativo pela lente do direito. A grande sacada é essa: analisar o Estado usando só uma dessas lentes é ter uma visão míope, incompleta. O verdadeiro desafio e o que torna o direito tão fascinante é aprender a usar as 3 ao mesmo tempo. E a pergunta que fica, tanto para os nossos estudos quanto para a nossa futura prática é: qual dessas lentes a gente tem usado mais? E talvez mais importante, qual delas a gente tem esquecido de usar?